Fala galera, aqui é o Ivo Souza, fotógrafo, e hoje eu vou trocar uma ideia com esse cara aqui, ó, Fernando Coutinho. Cara, obrigado aí por ter me recebido aqui na sua casa pra gente trocar uma ideia. O intuito do canal é a gente trazer um conteúdo pra galera aqui da região que curte fotografia, então é um bate-papo, eu vou fazer algumas perguntas e você me responde aí o que você acha. Beleza? Perfeito. Vamos lá então. Obrigado pelo convite aí eu que participando. Eu que agradeço. Você com essa bagagem, essa experiência, já aceitado, tá bem rodado aí, né? Tem Então, bastante coisa para ensinar aí. Sim, com certeza. Tem um bom tempo de experiência aí, né, com os eventos, enfim. Quando você teve o primeiro contato com a fotografia? Então, eu comecei dentro da fotografia, trabalhando num estúdio aqui na cidade de Valinhos, porque eu sou de Valinhos, né, nasci aqui e tudo mais. E essa experiência foi aos 14 anos, então comecei trabalhando como atendente de loja, né, e eu me interessei pelo trabalho. Então, o que aconteceu? A pessoa me deu uma grande oportunidade, é a pessoa que eu trabalhei, o Foto Taguchi, aqui em Valinhos. E então, assim, aos 15 anos eu já tive, vamos dizer assim, aquela experiência terrível do primeiro casamento solo, ou seja, eu já acompanhava ele já há mais de um ano, né, um ano praticamente, aos 15 anos, estava indo para 16 anos, e ele fechou, foi uma época que eu já fazia fotos, né, já estava fazendo um trabalho até bem bacana para a época, né, considerando que nós trabalhávamos com filme. Não se tinha. Era analógico, não se tinha visão do que estava fotografando, né? E me deu essa oportunidade, eu correspondi, né? Senão não teria dado continuidade. E foi uma experiência que um dia ele chegou e falou: olha, eu tenho esse casamento, vou fotografar a igreja, você vai para a recepção fazer o casamento. Só eu já tinha participado de pelo menos uns 20, 25 eventos onde eu também fotografei. Mas eu acredito que todos que estão já na fotografia, por menos que seja 2 anos, 5 anos, 10 anos, todo mundo já teve aquele frio na barriga, né? Sempre dá, né? Que é tipo assim, de você sentir a pressão de um casamento. Tanto que o casamento, eu acredito que dentro da fotografia, ele é um dos trabalhos que mais carregam responsabilidade, não que os outros não carreguem, mas o casamento é uma coisa que marca realmente a vida, não só de uma, de duas pessoas. Uma família. Exatamente. Então a fotografia social, eu acredito que hoje é a fotografia que tem um grau de responsabilidade, talvez um dos maiores possíveis. Imagina você, um garoto de, hoje eu me vejo, né, na época um garoto de menos de 16 anos, cobrindo um evento. Tá, mas na época era assim, você tinha poucos fotógrafos e ele poderia ter 50 anos, 60, ou 20, ou 15, no caso 16 como eu tinha. O importante era ter um bom resultado. E quanto a isso, eu já tinha mostrado dentro de um ano e pouco de aprendizado, que eu considero pouco para um fotógrafo, ainda mais na época do analógico. Mas eu não sei, eu acho que talvez eu tive alguma coisa a mais que me motivou e por isso eu consegui desenvolver um ótimo trabalho e acabei fazendo. O resultado foi muito bom, assim, dentro do aceitável, né? Sim. E de lá para cá venho desenvolvendo, passando por todas as etapas e acho que seria isso, assim, o primeiro contato que eu tive com a fotografia. Hoje você atua em que gênero, que nicho da fotografia? Então, eu sempre tive o foco da fotografia de casamento. Isso vamos dizer assim, nesses mais de 30 anos de carreira, eu posso dizer para você que foi praticamente 80% da minha carreira foi focada em casamento. Já fotografei muito balé, já fiz muito moda, modelo, isso principalmente começo de carreira, né? Desfiles de moda, eu fotografei muito com a máquina analógica, sem motor drive de foco, então era tipo na mão mesmo, né? Então eu acho que assim, todo o trabalho que eu executei naquela transição de profissional como funcionário de um estúdio até eu ter a minha empresa própria, eu fotografei muito festival de dança, numa época que eu não tive bagagem, eu aprendi na raça, eu cheguei a fazer... Aqui em Valinhos tinha muito eventos da Casa da Cultura, e lá eles não contratavam fotógrafos. Então tinha sempre algumas empresas daqui da cidade que já iam fotografar. Então eu acabei indo na época, através de pessoas, amigas que estavam dançando, eu pegava, ia
E ia com a minha maquininha, sem zoom, sem nada, e tentava captar, porque tinha que ser sem flash, não podia fotografar com flash. Então eu consegui, tinha um dia só que você podia fazer com flash. Então era bem interessante que aquele dia podia fazer o que quisesse. Os demais dias tinha que ser sem flash. Então fiz com flash, tive um resultado satisfatório para a época, dentro da limitação do analógico. Mas eu falei, pô, como que será que é fotografar isso sem flash? E isso eu tinha o quê? 19 anos, era 84, 85 aproximadamente. Não, 86. E, então você imagina em 86 você com uma Pentax K1000, que era a câmera que eu tinha, que era uma câmera, vamos dizer, seria uma TI da vida hoje, tá? Uma câmera base, com uma lente básica também, um zoomzinho básico que eu tinha na época. E assim, abertura 5.6. Então imagina eu fazer um trabalho em cima disso sem conhecimento, inclusive. Porque o conhecimento naquela época, Ivan... Era bem mais difícil, né? Não, era impossível você adquirir conhecimento. O único conhecimento que você conseguia ter seria com o quê? Com o conhecimento vindo de fora, com revistas especializadas. Porém, essas revistas você só achava num lugar que era São Paulo, na Conselheiro Crispiniano. Então, para você ter um conhecimento avançado de fotografia, você tinha que se dirigir a São Paulo, que era uma... Ir para São Paulo nos anos 80, para a maioria das pessoas, é como viajar aqui na Lua. Então, você falava, foi para São Paulo. Nossa, você foi para São Paulo? Era uma coisa assim... surreal. Né? Era surreal, porque não era normal as pessoas viajarem longe. Então, eu cheguei a ir para São Paulo e descobri tudo isso comprando equipamento, porque a grana era curta, 19, 20 anos, né? Então eu ia buscar esses equipamentos, material, filme e tal, porque era muito mais barato. Eu acabei conhecendo, acabei comprando algumas revistas, e chegava assim, tipo 30, 40 unidades, e isso acabava muito rápido. E foi aí que eu comecei a estudar a fotografia de uma maneira mais artística, mais com pouca luz. Então, e foi nessa questão dos festivais de balé que eu comecei a descobrir, a entender a questão da luz, da projeção da luz, do lado que vinha, os tons de azul, de vermelho, de amarelo, a força que essa luz amarela tinha em relação ao azul. Geralmente os tons quentes, eles projetam uma luz mais forte, os tons frios mais fracos. Então eu comecei a observar isso através desse trabalho quando eu tinha 20 e poucos anos. E isso deu um diferencial gigantesco na minha carreira. Então, quando eu comecei a fotografar, vamos dizer, os casamentos próprios, né, mesmo eu já tendo uma bagagem boa, dentro de um trabalho, vamos dizer assim, mais padrão, eu comecei a aplicar isso na minha fotografia lá nos anos 80 ainda. E isso me deu um grande diferencial, porque por mais que antigamente as pessoas queriam tudo convencional, não que elas queriam, que elas não conheciam nada diferente. Então aí foi que eu consegui mostrar esse trabalho, fotografando e trabalhando aí 80% da minha carreira com casamento, mas eu fiz já muitas festas de 15 anos, eventos corporativos, formaturas, entendeu? Então, assim, já passei por várias etapas da fotografia. E já começou direto na mais pesada. Na verdade, assim, eu comecei direto na fotografia de casamento, entendeu? Então, só que assim, naquela época, bem diferente de hoje é muito fácil você se tornar fotógrafo. Por quê? Equipamento super barato. Naquela época, uma máquina fotográfica, essa que eu citei, a Pentax K1000, né? Quem é fotógrafo antigo deve conhecer, era um equipamento que custaria hoje o valor de um carro 1000. E isso é um equipamento base, imagina, um equipamento sofisticado. Então era muito caro para você comprar. Você não achava para comprar como hoje você vai em qualquer local e compra. Pede pela internet e traz em casa. Exatamente, você tinha que ir para São Paulo, encomendar, pagar metade, esperar esse equipamento chegar 6 meses depois, 4 meses depois, né? Era uma coisa muito diferente. E na época era muito difícil você iniciar na fotografia, porque tudo era propaganda, só que as propagandas não são como hoje. Hoje você cria um perfil no Facebook, no Instagram, se intitula fotógrafo e você já começa a receber propostas. Antigamente não. Antigamente você tinha que ter capital para investir num jornal. Era muito forte o jornal, a mídia impressa. Algumas revistas que tinha na época eram bem poucas, mas era funcional. E você tinha a opção do rádio e da TV, né? Que eram caríssimos, né? Então o jornal era a entrada mais fácil. E ainda assim, né? Era cara, né? Então era tipo assim, você fazia o que você faz hoje num post de Facebook, um jornal daquele custaria hoje, vamos dizer, da ordem de R$300 cada publicação. Então você vê que a coisa era muito cara. Era muito mais difícil. Então era difícil. Então você tinha que, na verdade, ser criativo, não só naquela época, mas hoje também, né? Hoje eu acho que uma das características principais
de uma pessoa que quer viver de fotografia é ter criatividade. Se não tiver criatividade, ela está fora do mercado. Começa por aí. Isso sem antes começar a falar de pegar a máquina na mão. Você até respondeu um pedaço da próxima pergunta. O que você acha hoje mais importante para a pessoa ser um bom fotógrafo? Além de criatividade, que você já citou. Então vamos lá. A criatividade é para você sobreviver da fotografia ou viver da fotografia. Mas eu acho que hoje a pessoa, para ser fotógrafo, ela precisa primeiramente gostar de pessoas. Eu acho que se ela não gostar de pessoas, ela não vai conseguir, vamos dizer assim, fazer um ótimo trabalho, cativar o cliente, ou seja, se perpetuar na profissão. Tá? Então, acho que a primeira coisa é gostar de pessoas, porque quem é fotógrafo já há 3, 4, 10 anos, sabe que o principal instrumento de venda seu é você mesmo. Então, pessoas compram pessoas. Tá? Então, logicamente, a pessoa vai se interessar pelo seu trabalho, de ver o seu trabalho através de uma indicação, um site, alguma coisa. Mas, assim, eu acho que a primeira coisa que a pessoa compra de você depois de conhecer o seu trabalho é a sua pessoa. Tá? Eu conheço casos de comentários de antigas noivas que eu fotografei, ex-clientes, né? Até atuais, até hoje, que elas comentam: Fernando, eu tinha sempre o sonho de fechar com o profissional X. O dia que eu estive no escritório dele, eu me decepcionei a um ponto de jamais querer ser fotografada por ele. Então ela não se identificou como profissional. Então volta naquele assunto. A primeira coisa, eu acho que após você ser um profissional criativo, é importante você gostar de pessoas. E, logicamente, aí vem todos aqueles outros fatores. É importante você conhecer o básico da fotografia. Uma coisa que eu vejo muito hoje, Ivan, são as pessoas quererem fazer muito, enfeitar muito a fotografia, sem saber ao menos o básico. Eu sempre passei, não só para as pessoas que eu já fiz em alguns workshops alguns anos atrás, que eu já fiz também, e pessoas que começavam a trabalhar comigo. O principal é você o quê? Primeiramente, você tem que saber trabalhar o básico. Fazer o básico bem feito. Né? Fazer o básico bem feito, entender de velocidade, diafragma, ISO, saber trabalhar o flash. Aí quando você dominar, fizer um bom retrato, bem iluminado, uma coisa bonita, aí você parte para a foto artística. Porque não adianta você simplesmente, como eu vejo muita gente comentar, eu só gosto de foto sem flash, eu só trabalho com 2.8 e não mexo no diafragma. Eu fico imaginando uma pessoa dessa fotografando um salão decorado, um salão para 300 convidados. A noiva quer uma foto bonita da decoração. Bacana, o cara joga em 2.8 e bate a foto. Vai ter 3 arranjos focados, o resto salão desfocado. Quer dizer, você perde a beleza. Então, cai naquilo que eu comentei. Muitas vezes é importante você saber fazer o básico, porque você sabendo fazer o básico, Ivan, criar em cima do básico é muito fácil. É questão de um pouco de estudo, talvez um pouco, assim, você ter um equipamento, não digo equipamento top, mas um bom equipamento. Mas, assim, a partir de um bom trabalho básico, você cria peças artísticas incríveis. Então, não adianta você querer chegar e fazer só o trabalho artístico sem saber usar um flash de uma maneira mais manual, vamos dizer assim. Tá? Só trabalhar em TTL, você vai ter uma foto bacana, bem iluminada. Porém, vai ser aquela foto chapada, não vai ter nada, nuances de luz e sombra com o próprio flash. E isso eu posso te falar por causa da minha bagagem de tempos de trabalho, né? Afinal de contas, eu acho que eu já fotografei mais de 3.000 casamentos ao longo desses 30 e poucos anos. Bastante coisa. E antigamente não tinha opção de foto sem flash. Eu até criava, mas por vamos dizer assim, um gosto meu, talvez uma vontade de fazer diferente, entendeu? Isso naquela época não era nem porque o cliente queria, porque eu achava que seria bacana ter esses resultados. Então eu acho que hoje você precisa realmente gostar de pessoas, ser criativo, ter um equipamento que você confie, não um equipamento top, que é o que vai te trazer melhores resultados, é aquele equipamento que você sabe trabalhar com ele de A a Z. Não adianta você ter uma máquina top na mão e não saber utilizar. Então, às vezes, é melhor você ter uma máquina de entrada, uma lente básica do kit, mas você saber trabalhar o básico. O que é o básico? Velocidade, ISO, saber jogar a luz. Então, isso você tira de letra, você vai ter trabalhos incríveis com equipamentos básicos. Agora, se você tiver um equipamento top, logicamente, é tudo muito mais melhor, fácil, né?
Tá? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E, logicamente, você tem que estudar muito, fazer cursos, tem que ser uma pessoa que acompanha o mercado, porque o mercado está em constante mutação, e eu não falo o mercado, os fotógrafos, a maneira de fotografar. O próprio consumidor está mudando cada 3, 4 anos. Quem está casando hoje, a geração que casa hoje, vamos dizer, de 25 a 30 anos em média, né? É uma geração que já pensa diferente de 10 anos atrás. Ela quer uma coisa diferente na foto, sim, mas ela quer um atendimento diferente. Só para você ter uma ideia, Ivan, hoje os casamentos, 90% dos contratos que eu fecho são fechados online. Eu não fecho mais contrato, muita gente não quer, tipo, eu não quero no seu escritório, eu já vi internet, vi site, já vi álbuns e trabalhos que você fez de amigos e parentes meus, adorei o trabalho, é questão de você encaixar custo-benefício, entendeu? Então acho que tem um pouco disso. Onde você vai buscar inspiração? Tem algum lugar que você busca inspiração em algum fotógrafo? Não só fotógrafo, mas tipo no cinema, alguma coisa assim? Então, eu não sou de seguir assim determinados fotógrafos, eu me inspiro em tal fotógrafo. Eu penso assim, a imagem é uma coisa que é atemporal. Então você pode, eu mesmo tenho fotos que eu fiz há 20 anos atrás, que talvez se eu tentar fazer a mesma foto hoje eu não consiga, mesmo tendo toda a tecnologia, porque não é somente a questão da tecnologia. Eu acho que o fato de você fazer a melhor imagem ou seguir profissionais é interessante. Eu, assim, para ser bem exato, aqui a nível de seguir fotógrafos, eu não tenho essa política. O que eu tenho? Eu procuro seguir, como você citou, filmes, tipo um filme que é muito bacana, que eu recomendo para todo profissional de fotografia, seja você já experiente ou está começando agora, é aquele filme O Palhaço. Ele tem uma fotografia incrível, cara, cores, luz, então é muito trabalhado a luz natural naquele filme. Não sei se você teve a oportunidade de assistir. Nossa, assista. Você vai aprender assim, você vai visualizar, porque sempre nos filmes o que eu costumo trabalhar muito. Eu assisto o filme, logicamente, para ver o filme. Primeira vez que eu vejo o filme, eu não fico prestando muita atenção, porque se eu gostar da fotografia, sentir alguma coisa a mais a nível de iluminação, de cores, texturas, eu volto a assistir o filme para observar esses detalhes. Então porque assim, tem muita gente que assiste o filme, mas que eu olhando a fotografia e não presta atenção no filme. Eu já prefiro, vou assistir um filme, assisto, seja no cinema, seja em casa, enfim. E aí eu gostei, tem umas partes interessantes, eu volto e assisto novamente, focado em ver a captação da imagem. Aí tentar, é isso que eu te falo, que você acaba se inspirando, porque você acaba olhando a imagem, imaginando aqui ele usou uma luz mais fria, aqui mais quente, aqui entrou uma luz mais forte, enfim, você acaba observando pequenos detalhes que você vai lembrar na hora de fazer a sua foto. E você pode aplicar isso na prática, entendeu? Agora, sim, fotógrafos que te inspiram, eu conheço muitos profissionais, até pessoalmente, até pelo trabalho que eu desenvolvo de consultoria, o Google, né? Que nem o André Mansano foi, entre aspas, aluno meu de consultoria, e eu não conhecia o trabalho dele, assim, até por não seguir tantos fotógrafos, de repente pode ser uma falha minha, enfim, mas o trabalho dele é incrível, ele é uma pessoa incrível, cativante, uma pessoa que, quando eu já tive a oportunidade de ver ele fazer um ensaio, um trabalho que nós fizemos juntos, ele ensinando a questão da captação da fotografia e eu passando o trabalho do SEO Google. E, cara, o cara é muito bom para dirigir casal. O cara realmente, ele tirar o chapéu, o cara é foda, tá? Entrando nesse assunto do casal, é uma coisa que eu percebo, acho que 95% dos fotógrafos hoje, com menos de 5 anos de bagagem, têm essa dificuldade em direção de pessoas. Sim. Não sei se você compartilha essa minha opinião. Compartilho. Faz 2 anos que eu estou na fotografia, a maior dificuldade é direção. Isso, então a gente percebe que, inclusive, ele tem um workshop, fica a dica aí pra galera, ele tem um workshop fantástico que é direção de casais. Você, assim, eu não fui lá com o intuito de aprender isso, porque eu fui lá para fazer um trabalho, mas eu acompanhei, depois que eu fiz a minha participação, eu acompanhei todo o trabalho que ele fez com a galera. E ele fez em condições de luz, assim, que eu estava com a minha máquina e eu não consegui os resultados que ele conseguiu. Tá, tudo bem que a minha máquina não chegava, assim, ele estava com equipamento melhor, lentes melhores, mas enfim. Mas o cara realmente tirou fotos, assim, que eu fiquei impressionado.
porque eu estava vendo ao vivo e tive a opção de fotografar e não tirei os resultados que ele tirou. Então, assim, é um cara que tem muito, ele tem, vamos dizer assim, ele tem aquilo realmente dentro, ele sai de dentro aquela inspiração dele de dirigir os casais. Então fica a dica, se você ainda não fez o curso ou não conhece o trabalho do André Mansano, vale muito a pena você fazer um trabalho, participar de um workshop dele de direção de casais. A sua fotografia vai mudar assim incrivelmente, pode ter absoluta certeza. Você comentou agora seu workshop de SEO do Google. Quer comentar um pouco para a galera o que é o SEO e como ele funciona, basicamente? Vamos lá. Então, eu trabalho paralelamente à fotografia. Eu comecei a estudar o SEO há 12 anos atrás, lá em 2008. E de lá para cá, tudo mudou, né? Na época que eu comecei a estudar o SEO, o YouTube só tinha vídeo cacetado, era só para isso que você via, só aquelas piadinhas, aquela coisa toda. E assim, dentro desses 12 anos, eu fui aprendendo, estudando, buscando informações, principalmente fora do Brasil, porque no Brasil até hoje ainda tem um pouco mais de conteúdo, mais informação, mas até há 5, 6 anos atrás você não tinha nada relativo a isso. O SEO é uma coisa muito nova no país. E eu tenho conseguido assim resultados incríveis com o meu site. A minha plataforma é Album, né? Quem de repente está procurando um site, está buscando alguma coisa interessante, a plataforma Album teve uma revolução na sua plataforma agora recentemente. E assim, o site está fantástico para você aplicar o SEO. E o SEO, o que você, como profissional de fotografia, de vídeo, ou mesmo até o profissional liberal, uma empresa, você vai trazer o que as redes sociais não traz para você. Volume de pessoas buscando esse trabalho. Eu sei que as redes sociais são fundamentais, eu assino embaixo, você tem que estar presente, não só no universo Instagram, Facebook, mas também o Pinterest. Até fica a dica para a galera que eu passo muito nos meus workshops e na minha consultoria. O Pinterest, o LinkedIn te traz muito cliente. O LinkedIn é um mercado totalmente inexplorado por fotógrafos e videomakers. E ele hoje, no meu caso, é a minha maior fonte de trazer clientes. Ele traz muito mais clientes que o Instagram. Por quê? Porque tem mais clientes lá, Fernando? Não, porque o LinkedIn hoje é muito pouco explorado por profissionais da imagem. E se você é pouco explorado, você nada de braçada. É diferente do Instagram, que está todo mundo lá dentro. Então a competição é gigantesca. Já no LinkedIn você tem alguns fotógrafos, mas são assim, um aqui, um ali. Então você acaba capturando muitos clientes, não só casamento, mas festas de 15 anos e também eventos corporativos. Por quê? O LinkedIn é constituído basicamente de empresas. Sim. Porém, pessoal, as empresas têm pessoas e pessoas casam, fazem festa, entendeu? Então o pessoal imagina LinkedIn, evento corporativo eu não faço cobertura. Tudo bem, mas você não faz casamento, não faz aniversário? Faço. Então, o LinkedIn está cheio de pessoas comprando esse trabalho. E eu conheço muitas pessoas que não têm mais Facebook e usam o Instagram eventualmente para alguma coisa, não para comprar produtos. O LinkedIn ele também não foi feito para comprar produtos, mas ele tem um diferencial hoje que eu percebo baseado na minha experiência, tá? Que rede social você vai lá para se interagir, relacionar com pessoas, não para comprar produtos. Comprar produtos é uma consequência. Sim. O LinkedIn, ele é o quê? Ele é focado em negócios. Então é muito mais fácil você vender dentro do LinkedIn do que do Facebook e o próprio Instagram. Então, não que as pessoas busquem, mas devido à baixa concorrência, você se destaca e você consegue captar um número muito grande de clientes. Então, assim, só voltando na colocação do SEO, o SEO é algo muito mais abrangente, pessoal. E assim, o que eu posso dizer com a minha experiência, o meu site hoje, ele aparece em mais de 200 cidades por todo o Brasil. Então, eu sempre falo que eu busco sempre a seguinte palavra-chave: fotógrafo de casamento em. Aí você pode completar com Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Sorocaba, Piracicaba, Vitória no Espírito Santo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Gramado, Santos, enfim. São mais de 200 cidades que meu site aparece em destaque na primeira página. Então, só para você ter um parâmetro, você que nos assiste, se eu tiver uma cotação por semana em 200 cidades que eu apareço, se cada cidade receber uma por semana, você imagina quantos orçamentos eu estou recebendo
ao mês. Eu recebo uma média, só para você ter uma ideia, Ivan, de cerca de 15 a 25 pedidos por dia. Tá? Muita coisa. É muita coisa. Tem dia, eu só ficar, tipo, eu tive agora, semana passada, fazendo um workshop em Porto Alegre. Eram cerca de 80 fotógrafos. Eu fiquei 3 dias afastado, porque a gente foi um dia para viajar, um para palestrar e outro para voltar embora, né? E eu cheguei no sábado, aí eu estava com um evento, aí no domingo eu quis descansar, passar com a família, porque eu não vi minhas filhas 3 dias seguidos. Na segunda-feira eu abri esse e-mail, tipo assim, aquele monte de orçamento. Eu fiquei praticamente a terça-feira o dia todo respondendo orçamento e não dei conta de tudo, porque é muita gente, pessoal. Então o Google, sim, ele vai te trazer assim toneladas de clientes. Logicamente que não depende assim do Google te trazer cliente no sinal de fechamento, mas se você não tiver consultas, logicamente você não vai ter fechamentos. Agora, logicamente, que eu falo para você que o carro-chefe a nível de qualidade de cliente sempre é a indicação de profissionais, antigos clientes, mas o Google te traz um leque muito grande de trabalho e ele te destaca no universo dos profissionais, porque tipo, por exemplo, uma assessora de evento, ela acaba percebendo que você tem um destaque no Google, que você aparece, está em todas. Então, tipo assim, o que muita gente fala para mim, pô, Fernando, você está em todas as cidades da região de Campinas. Sim, mas tudo tem um trabalho. Eu não sou nenhum ser extraterrestre para conseguir esses resultados. Você consegue, o João, a Maria, o que você precisa para fazer um bom trabalho de SEO? Precisa saber criar um perfil no Facebook. Sabe criar? Então você está apto a ser um expert em SEO como eu sou hoje. Para isso, você precisa ter o quê? Um conhecimento avançado. Conhecimento a gente aprende em workshop, em cursos, e fica o convite aí, se vocês quiserem saber mais sobre esse trabalho, entre em contato comigo, que você pode ter certeza que você vai ter os mesmos resultados que eu. Eu vou colocar na descrição as redes sociais deles, mas nem precisa, digita no Google lá, Fernando Conde vai aparecer ele. Ou fotógrafo de casamento em Valinhos que vai aparecer ele em primeiro. Então, você pode digitar consultor para fotógrafos, enfim, você digitando no Google você vai conseguir. E para o pessoal que trabalha com vídeo, eu também sou especialista em YouTube, posicionamento, até para você é uma dica bacana. Posicionamento de site a nível Brasil, então dá para você destacar bem o seu canal. Tanto que eu tenho alguns profissionais que me procuram, que nem são da área de fotografia, mas são youtubers, que a gente tem feito um trabalho e a galera tem conseguido bons resultados.